É oficial, Trump foi eleito o 47º presidente dos Estados Unidos. Mas e agora? O que isso significa para os teus investimentos? Vem comigo porque nesse vídeo a gente vai fazer uma análise completa do cenário atual. Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Felipe Dabu, trader e investidor há mais de uma década. Também sou fundador aqui do canal Trade de Valor, onde o nosso objetivo é ajudar você a investir melhor. Eu tô gravando esse vídeo no dia 6 de novembro de 2024, algumas horas depois dos principais veículos de comunicação já terem anunciado a vitória de Trump numa das disputas presidenciais mais tensas da história dos Estados Unidos. O fato é que, diferentemente do que as principais pesquisas, tanto a nível nacional quanto a nível estadual mostravam, Trump venceu as eleições com ampla margem. Os resultados ainda estão terminando de serem apurados, mas ao que tudo indica, ele vai terminar com mais de 300 colégios eleitorais nas costas. A minha projeção indica 312 colégios eleitorais para ele, contra apenas 226 da Kamala Harris. O mais impressionante é que Trump não venceu só nos colégios eleitorais. Contrariando até as expectativas mais otimistas, ele venceu no voto popular, com uma diferença de quase 5 milhões de votos. Então, galera, foi uma vitória histórica, tá? Chega até a ser um vexame pro Partido Democrata, que tinha toda a imprensa e Hollywood nas mãos, além de ter gastado mais de $1 bilhão em campanha e ter feito de tudo pro Trump não disputar essas eleições, chegando até a perseguir ele usando a justiça americana. Mas eu nem vou entrar nesse ponto aqui, tá? O importante é você entender o quão avassaladora foi essa vitória, não só para o Trump, mas para todo o Partido Republicano, que agora tem maioria no Senado e no Congresso, além de ter eleito mais governadores do que os democratas. Essas informações são cruciais para a gente poder esboçar como que vai ser um segundo mandato do Trump. Diferentemente lá do seu primeiro mandato, em 2017, onde ele não contava com a maioria no Congresso e tinha uma grande dificuldade de implementar a sua agenda, agora me parece que um segundo mandato de Trump vai contar com muito mais governabilidade. Os republicanos vão ter a carta branca para implementar toda a agenda, toda a plataforma de governo que foi eleita pelos americanos. E antes da gente falar sobre essa agenda, primeiro eu quero te mostrar como que o mercado está reagindo à vitória do Trump. Os índices de ações estão abrindo em forte alta. O índice SP 500 sobe mais de 2%, o índice Nasdaq sobe mais de 1,7%, o Dow Jones sobe 3%, pasmem, o Russell, que é o índice de Small Caps, sobe quase 6%. Então realmente fazia muito tempo que a gente não viu uma valorização tão expressiva assim dos mercados num curto espaço de tempo. É uma euforia, um otimismo muito grande que, acredito eu, se deve ao fato de que ninguém esperava uma vitória tão forte. O mercado já vinha precificando uma vitória do Trump e eu já vinha falando disso aqui no canal nas lives de fechamento diárias que eu faço, mas ninguém contava que ele ia ganhar com uma margem tão grande e com amplo apoio popular. E também ninguém contava que ele fosse ter a maioria no Senado e no Congresso, formando uma base de governo tão forte. Para você ter uma ideia do jeito que as coisas estão encaminhadas, o Trump pode ser um dos presidentes com a maior governabilidade de toda a história dos Estados Unidos. Mas voltando aqui para a reação dos mercados, o índice dólar, que mede a força da moeda americana frente a uma cesta de outras moedas, está disparando. Ele sobe 1,8% hoje, isso é muita coisa, tá, pessoal? A volatilidade média desse ativo não chega a ser 0,4%. Os juros americanos também estão disparando. Para você ter uma ideia, o juro dos títulos de 10 anos do governo americano estão batendo quase 4% de alta. Por fim, o Bitcoin também está subindo quase 7% e renovando o topo histórico cotado a $74 mil. Então, em resumo, tá tudo subindo, até ativos que normalmente possuem uma correlação inversa, né? Como ações e juros, ou ações e dólar. Mas para você entender o que está por trás desses movimentos nos mais diversos ativos, a gente tem que entrar na agenda de um segundo mandato de Trump. Quais são as propostas dele para a economia? Porque sejam elas quais forem,
nós já vimos que ele vai ter bastante facilidade em aprová-las. Só antes da gente analisar as propostas, eu preciso deixar um recado muito rápido aqui. Agora, no mês de novembro, a Trade de Valor tá com uma condição especial de Black Friday que te dá acesso a todo o nosso trabalho com 70% de desconto. Eu tô falando do grupo de acompanhamento, o serviço onde você tem eu e a minha equipe trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana e 365 dias no ano, em busca só das melhores oportunidades da Bolsa de Valores. Sempre que nós encontramos uma oportunidade, você recebe um relatório de operação contendo tudo o que você precisa saber para lucrar com ela. Qual ativo comprar, quando comprar, a que preço comprar e a que preço vender. Desde o início do ano, enquanto o índice Bovespa já caiu 2%, os assinantes que seguiram as nossas recomendações acumulam um ganho superior a 36%. É brutal. Assinando o grupo de acompanhamento agora em novembro, você ainda ganha todos os nossos 5 treinamentos de graça, incluindo um treinamento voltado só para o mercado americano. Cara, aproveita e já se inscreve na nossa próxima turma antes que as vagas acabem. O link vai estar aqui embaixo na descrição e tem um QR Code aqui na tela, basta você preencher o formulário acessando a página lá com o teu nome, e-mail e telefone, clicar no botão vermelho e a minha equipe vai entrar em contato com você. Voltando para o conteúdo do vídeo. Bom, o plano de governo de Trump pode ser dividido em 3 propostas principais e eu quero abordar aqui junto com você as consequências e os impactos de cada proposta no curto e no longo prazo. Em primeiro lugar, estão as políticas de tarifas protecionistas. O Trump, galera, ele defende fortemente a implementação de tarifas sobre importações de outros países, principalmente da China. Tarifas nada mais são do que impostos sobre as importações. A ideia é que, taxando as importações, há um incentivo à indústria doméstica. Ao invés de importar produtos de outros países, as empresas optam por produzir nos Estados Unidos, gerando emprego e renda como meio de fomento à economia. O único problema é que isso não ocorre do dia para a noite. No curto prazo, as políticas protecionistas, como essas que eu acabei de citar, costumam gerar inflação. Isso porque as empresas repassam as tarifas para o consumidor final em meio à cadeia produtiva. Sabendo disso, nós entendemos, por exemplo, o movimento de alta dos juros americanos. Sabendo que no curto prazo nós poderemos vivenciar um novo ciclo inflacionário, o mercado precifica que os juros deverão subir, ou pelo menos se manter num patamar mais elevado por mais tempo. Com isso, galera, o Fed deve ter menos espaço para qualquer afrouxamento da sua política monetária. O próprio movimento de alta dos juros fortalece o dólar, já que atrai capital estrangeiro para investir em títulos que agora pagam mais. Mas também tem o impacto das próprias tarifas aqui. Elas tendem a reduzir a demanda por moeda estrangeira. Com as empresas importando menos dólares saem dos Estados Unidos e o dólar tende a preservar o seu valor. Outra proposta de um segundo mandato de Trump é o corte do chamado Corporate Tax. O Corporate Tax é um imposto que incide sobre as empresas nos Estados Unidos. Atualmente, esse imposto é de 21%, mas deve cair para 15% segundo as promessas de campanha. E entenda que, se isso se concretizar, a gente está falando de algo extremamente positivo para o mercado de ações americano. Afinal, com menos impostos, sobra mais lucro para as empresas reinvestirem nelas mesmas, crescendo num ritmo mais rápido. E lembra, pessoal, o que leva o preço das ações para cima é a curva de lucros das empresas que estão por trás dessas ações. Como você pode ver aí na sua tela, conforme o lucro por ação das empresas que compõem o índice SP500 sobe, o índice também ganha valor. Esse é o princípio básico do mercado. Cotação segue a curva de lucro. Portanto, quanto mais rápido os lucros crescem, mais rápido deve ser o crescimento do mercado de ações. Para ilustrar melhor isso, vamos utilizar o seguinte exemplo. Suponha uma empresa com ROIC de 10% que lucre antes de impostos 100 milhões de dólares no ano. Num regime de tributação com alíquota de 21%, como é hoje, sobraria para a empresa reinvestir nela mesma no final do ano 79 milhões de dólares. Considerando que a empresa reinveste todo o lucro no próprio negócio, ao longo de 5 anos, esse reinvestimento lhe geraria um fluxo de caixa de 127,2 milhões de dólares. Considerando um regime com alíquota de 15%, olha o que acontece. Sobrariam 85 milhões para que a empresa possa reinvestir nela mesma. Considerando os mesmos 5 anos
e o mesmo ROIC de 10%, e no final do período a gente teria um fluxo de caixa de 136,8 milhões. Perceba a sacada, uma alteração na alíquota de imposto faz com que o lucro cresça muito mais rapidamente, especialmente, galera, quando ele é reinvestido várias vezes no próprio negócio, sendo exposto a esse regime de juros compostos, né? Juros sobre juros. Portanto, eu entendo como extremamente positiva essa medida e não é à toa que a eleição do Trump agradou tanto o mercado. Wall Street adora esse tipo de coisa. Corte de impostos e desregulamentações em geral. No longo prazo, isso deve estimular a economia americana e tornar os investimentos em ações americanas mais atrativos para investidores do mundo todo, fortalecendo o dólar em geral. Em terceiro lugar, a gente tem a proposta de investimentos massivos em infraestrutura. O Trump já afirmou que planeja realizar esses investimentos no seu segundo mandato, algo que ele já havia defendido lá no passado. O objetivo é modernizar estradas, pontes, aeroportos, redes de energia e outras estruturas críticas que estão desgastadas lá nos Estados Unidos. Mas qual que é o impacto disso diretamente na economia e nos mercados? Esse tipo de projeto é um gigantesco estímulo da demanda agregada. O governo contrata empresas de engenharia, construção, transporte e várias outras para realizar essas obras. Isso aumenta a demanda por materiais como aço, cimento e até tecnologia, aquecendo os setores industriais e gerando emprego. Por outro lado, como todo estímulo à demanda agregada, gera inflação. E nós já discutimos isso. Inflação mais alta requer juros mais altos que acabam, no fim das contas, fortalecendo o dólar. Perceba que tudo leva a um fortalecimento do dólar. Esse é o grande ponto desse vídeo, e daí que nós entramos na seguinte questão: como que tudo isso impacta a gente aqui num mercado emergente como o Brasil? Eu acredito que um segundo mandato do Trump, especialmente com a carta branca, como a gente vê ele agora, além de ser muito positivo para o mercado de ações americano, e eventualmente até acabar roubando a atratividade de mercados emergentes como o Brasil, vai ser marcado por um dólar forte. E pessoal, entendam uma coisa: a cotação do dólar é definida por diversas variáveis que podem ser tanto externas como internas. Nós sabemos o quão complicada está a questão fiscal aqui no Brasil, com o nosso governo sinalizando diversas vezes uma certa falta de comprometimento com os gastos públicos. Então as variáveis domésticas já pesam no dólar. Imagine agora vivenciar todo esse ciclo de mandato do Trump, onde as variáveis externas vão começar a pesar mais também. O meu ponto é o seguinte: mais do que nunca, eu acredito na dolarização de patrimônio. Eu acredito ser extremamente importante ter parte do teu dinheiro lá no exterior, seja para uma alocação com objetivo de longo prazo, ou seja para fazer trade mesmo, swing trade, position trade. Ao longo dos últimos 3 anos eu venho defendendo essa estratégia aqui no canal e agora mais do que nunca, pessoal, eu acho extremamente necessário. Por mais que ruídos de curto prazo possam soar positivos para o ouvido do investidor e do operador de mercado aqui no Brasil, quando o assunto é a questão fiscal, tenha em mente que a gente está cada vez mais próximo das eleições brasileiras, que vão ocorrer em 2026, e eu sinceramente acredito que o governo atual vai fazer qualquer coisa para se reeleger, nem que isso signifique implodir completamente as contas públicas. Para deixar mais claro, eu não me sinto confortável de ter o patrimônio 100% em real com tantos fatores de risco, internos e externos no câmbio. Tendo essa possibilidade fácil e com baixo custo hoje, eu acho que tem que aproveitar. O mercado americano é muito grande, tem mais de 6 mil ativos e sempre vão existir excelentes possibilidades de alocação lá. Galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se esse for o caso, não se esqueçam de deixar o like aqui embaixo, pois me ajuda muito a continuar fazendo conteúdos como este aqui. E não se esqueçam de se inscrever no canal também. Por hoje é só, fico por aqui.